Gente, nós estamos nessa série baseada no livro de Gênesis, né? Nós estamos aprendendo um pouco do livro de Gênesis, falando um pouco sobre a criação, os princípios da criação. Na última ministração, nós falamos sobre o princípio do contentamento. Eu não sei para você, para mim, desde então Deus tem falado e mostrado muitas coisas e eu tenho aprendido realmente de como ter um contentamento de fato no Senhor, e essas reflexões têm a finalidade realmente de nós aprendermos a dissipar tudo que esse mundo caído tem colocado em nossa vida, um mundo completamente anti-Deus, e tem causado realmente, em alguns casos, um caos na nossa vida. Então eu acredito que nós precisamos juntos estar aprendendo a reordenar uma vida debaixo de princípios que vêm do Senhor. Nós entendemos que o nosso contentamento, ele tem a ver com aquilo que nós fazemos, com a nossa ação, especialmente com aquilo que fazemos para alguém. E perdemos esse contentamento quando nós simplesmente fazemos e não entendemos que nós temos que fazer com um propósito. Tudo que nós fazemos, nós devemos buscar o propósito do Senhor. Afinal, Deus nos chama para uma ação, para fazer algo para alguém. Essa ação deve ser feita com a busca da excelência. E a semana passada nós terminamos falando sobre tudo isso deve ser feito, entendendo que para tudo sempre haverá um limite. Até aqui eu posso fazer, daqui para frente é perigoso. Sempre haverá um limite de tempo, um limite geográfico para as nossas vidas. E hoje, o que eu quero falar é justamente um pouco dando continuidade a essa questão do limite. Quando nós entendemos que o Senhor nos faz com limites, e para que nós pudermos potencializar tudo que Ele tem feito em nós, nós precisamos entender o limite e aprender que tudo na nossa vida inicia através do descanso. Então, o descanso, se puder pôr a primeira lâmina, pode pôr. O descanso, ele é um princípio de Deus. Repita comigo, descanso. De novo, descanso. Um princípio de Deus. Agora bate no seu peito e fala, eu preciso descansar. Rapaz, parece tonto isso que eu estou falando para vocês. Parece que é algo simples demais. Mas o duro que, no mundo pós-moderno, talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida é descansar. E o que eu quero trazer uma reflexão natural a todos nós. É difícil descansar mente, é difícil descansar físico também. E como eu falei, no texto que eu falei do Atos dos Apóstolos, a verdade da nossa vida é todas as vezes que quebramos princípios, nós vamos ter que lidar com o resultado dessa quebra. Então eu acredito que nós vivemos uma geração que não está mais atenta, e eu e você estamos dentro disso, a esse princípio, ao princípio do descanso, ao princípio do descanso que o Senhor tem nos dado e tem colocado como algo vital para o nosso funcionamento. E esse princípio frequentemente ele é subestimado dentre nós. Sabe, não só o descanso, mas uma série de coisas, nós imaginamos que suportamos tudo. Sabe, nós temos uma imaginação, e isso porque nós, na maioria das vezes, somos pautados por aquilo que nós achamos que podemos tudo. Não, eu aguento, eu suporto. Não, o princípio é esse, mas dá nada não, se eu quebrar um pouquinho, afinal, a finalidade que eu tenho, o objetivo é um objetivo muito bacana. Eu vou quebrar, porque, poxa, é para o bem da minha família, eu quebro o princípio. Pô, é para o bem da minha família, eu vou trabalhar todos os dias, não tem dia de descanso, porque, poxa,
Tem algo mais amoroso do que isso? Ah, não, é para o bem-estar do relacionamento. Eu preciso estar trabalhando, eu preciso fazer. Nos relacionamentos conjugais, muitas vezes nós imaginamos que suportamos tantas coisas e não descansamos. E muitas vezes, quantas vezes nós ouvimos, eu não aguento mais. Então, eu tenho na minha mente, e essa é uma frase que ficou guardada bastante no meu coração, quando o Frank, não sei se o Frank esteve aqui à noite, mas ele ministrou para a gente sobre um workshop de igreja em célula, né? E uma frase, entre tantas, ficou muito marcada. Cansaço não é problema. O problema não é estar cansado. O problema é não descansar. O problema é que nós nos cansamos e tomamos a atitude errada. Eu me cansei da igreja. Descansa. Busca um lugar de descanso para você ter o entendimento da voz do Senhor. Busque a voz do Senhor em descanso, em meditação. Sabe, confia nele. Mas estou cansado. Aí você toma a atitude de cansado. Quando nós olhamos a vida de Jacó aí, o irmão de Jacó, Esaú se cansou, não foi, Gabriel? Cansaço é um problema? Não, a vida agrícola cansa mesmo, é terrível. O problema não foi o cansaço, foi o que ele fez com o cansaço. Na hora do cansaço, ele teve uma atitude terrível, ele abandonou aquilo que ele tinha de melhor, a primogenitura. Por quê? Porque estava cansado, mas o problema é estar cansado? Não. O problema é, estou cansado, o que eu tenho que fazer? Se você estiver cansado, o que você tem que fazer? Mas existe algo melhor do que isso. Tratar isso como um princípio na minha vida, para que eu não corra risco de estar extremamente cansado. De um estresse exagerado, que pode me levar a um lugar de decisões erradas, que pode me levar a um lugar de perder aquilo que eu tenho de melhor na minha vida. Então, a questão da nossa vida não é cansar. Até digo que faz bem. Um dia produtivo, um dia que você consegue realmente chegar no final do dia e falar, uau, quanta coisa eu produzi durante esse dia, eu estou exausto. E você fala, que bom que eu tenho uma noite para descansar e começar. Então, nós vemos que Deus, ele nos ensina no livro de Gênesis um padrão de um ritmo de vida baseado no que ele sabe. Porque sabe quem te conhece, quem me conhece? Quem me criou. Sabe quem conhece os meus limites? Aquele que me formou. Ele sabe, até aqui você pode, daqui para frente você está numa zona de risco. Então, quando olhamos os livros de Gênesis, o Senhor trabalhando na criação, 6 dias, colocando a mão na massa, trabalhando, Ele está nos ensinando um ritmo de vida para que a gente possa permanecer e ter constância na nossa vida, no nosso dia a dia. Para que a gente não corra o risco de ter realmente impactos de hoje foi muito, e por conta de não obedecer o princípio da constância ou de um ritmo, nós estarmos estafados, esgotados totalmente, fisicamente, emocionalmente e boa parte das vezes, espiritualmente. Por quê? Porque nós não olhamos e estabelecemos isso como o ritmo da nossa vida. E descansar é justamente entender e declarar para o meu corpo, para o meu organismo, para a minha mente que eu tenho um dono da minha vida que cuida de mim em todas as circunstâncias. E não descansar, nós estamos vivendo o princípio da ansiedade. Descanso é o princípio da paz de quem tem Deus. Não descanso, não entender esse princípio de Deus nos leva a um lugar de, se eu não cuidar da minha vida, quem vai cuidar?
E muitas vezes, vamos ser bem sinceros, quantas vezes nós falamos isso? Ah, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Não precisa levantar a mão, mas muitos de nós já falamos isso. Ah, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Eu tenho que aproveitar, esse é o meu momento, mas espera aí, cara. É claro que eu estou falando para pessoas que nasceram de novo e que querem ter uma vida pautada nos princípios de Deus. Ei, se você quer isso, entenda, absorva e veja o que você vai fazer com as informações que eu quero trazer aqui nessa noite. Deixa eu ver, estou acelerando aqui. Deus, em Gênesis, ele nos ensina um ciclo de descanso, que é um ciclo semanal e diário. A cada passo da criação há um tempo de descanso. E depois de um tempo maior, há um tempo maior de descanso. A cada dia ele mostra que existe um ritmo para que nós possamos ter uma vida plena. E é interessante porque nós estamos falando do nosso Criador, e é importante nós olharmos dessa forma, gente. É tipo, aquele que fez, colocou um manual, fala, cara, você funciona assim. Você quer ter uma vida plena? É desse jeito que tem que ser. E eu acho interessante, quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que Deus, ele estabelece esse princípio de um ritmo de descansa, trabalha, descansa, trabalha, 6 e no 7º, total descanso. Esquece do trabalho. Agora é descanso. Estabelecendo realmente que há uma ordem para uma vida plena, para não cairmos no estresse exagerado e perdermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E um pouquinho mais para frente nós vamos ver que Gênesis 2, Deus também estabelece mais um limite. O limite para manter a vida. Manter a vida plena, rendendo tudo que eu posso render, segue o ritmo diário de trabalho e de descanso. Manter a vida eterna ou não entrar na morte, não coma do fruto do centro do jardim, da árvore do centro do jardim. Estabelecendo o quê? O que Deus está estabelecendo? Ordem. Estabelecendo limites. Escuta, é até aqui que você pode ir. Daqui para frente é perigoso. Mas aí a gente cai, o homem cai, naquela frase, dá nada não, eu não vejo perigo nenhum. Adão cai nessa frase, que perigo tem uma fruta tão vistosa, eu comer isso? E nós entramos sem perceber nesse ritmo. O que tem não descansar? O que tem eu mudar um pouquinho o ritmo e falar, pô, acho que dá mais, consegue mais. Sabe, e esse é o grande padrão que nós estamos correndo do ritmo desse mundo ante Deus. De que nós temos que fazer aquilo que nós achamos que é o melhor. Mesmo que Deus fale diferente disso. É esse ritmo de constância. E Deus mostra isso justamente. Responda para mim, não precisa responder. Deus pode construir ou fazer o mundo através da palavra, em uma palavra só, tudo fique pronto. Ele pode? Sim, porque Gênesis nós temos aprendido que é uma demonstração de um Deus todo-poderoso, que mostra todo o poder. Por que ele escolhe um ritmo de construção, de criação? Primeiro dia, haja luz, houve luz, Deus separa a luz o dia da noite, e aí ele descansa. Por quê? Porque ele está querendo nos ensinar um princípio para a nossa vida, não tem a ver com o poder de Deus, que ele pode tudo. E ele quer nos ensinar, e o que Deus coloca para a gente estar refletindo da nossa vida, e trazer de uma forma leve, mas ao mesmo tempo confrontadora em Cristo, é como nós estamos caminhando a nossa vida. O que tem ditado o nosso ritmo?
nós percebemos que em boa parte da vida, muitas pessoas se perdem no caminho por falta de constância. Constância. E Deus está nos ensinando como ter um ritmo para ter constância. E assim é em tudo na nossa vida. Nossa vida em trabalho, nossa vida na igreja. Precisamos de o quê? De algo que nos traga constância. Porque muitas vezes nós pegamos fogo em um dia e nunca mais buscamos ao Senhor. Por quê? Porque não entendemos o ritmo da constância. Opa, eu preciso de ter constância. A intensidade é importante. Trabalhar muito é importante. Mas a constância é o que sustenta. É aquilo que nós chamamos de uma vida ecológica. Não adianta você querer abraçar o mundo se na hora que você olha e fala, cara, isso lá na frente vai me arrebentar. E o que Deus está falando? Cara, se você seguir nesse ritmo, lá na frente você vai manter-se pleno. Mas se você escolher o seu ritmo, lá na frente você vai se arrebentar. E talvez muitos de nós possamos estar sentindo um pouquinho isso. Cara, eu estou arrebentado. Mas Deus nos traz aqui justamente para reordenar todas as nossas coisas, colocar diante dEle para que Ele coloque tudo em ordem e a gente consiga realmente, ter a plenitude no Senhor, ter uma vida no Senhor. Então, aí a gente vê o ciclo diário de Deus. Olha só, o texto de Gênesis, no capítulo 1, diz: e foi a tarde e manhã do dia primeiro. Vai ser um pouco cansativo, mas os 6 textos falam a mesma coisa. E foi a tarde e manhã do dia segundo, e foi a tarde e manhã do dia terceiro, foi a tarde e manhã do quarto dia, foi a tarde e manhã do quinto dia, foi a tarde e manhã do sexto dia. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu não sei se você, na hora que bateu, quando bati o olho nesses textos, eu falei, cara, como assim a tarde e manhã? É manhã e tarde. O dia começa na manhã. Como assim o texto? E eu fui procurar em outras versões, porque eu falei, cara, minha versão deve ter modificado, porque foi a manhã e a tarde, porque o dia termina no final da tarde, no nosso olhar. Mas o Senhor está mostrando isso, acho que é extremamente importante, que o dia em Gênesis, no sentido de a plenitude do dia, ele começa no final da tarde. Como se ele falasse, você não vai trabalhar para descansar. Você vai descansar para poder trabalhar. Como se o seu dia, a sua produtividade, a sua possibilidade de produzir o melhor, inicia quando você entender que quando você começa a descansar, você está se preparando para um novo dia. Quando você está descansando, você está revigorando todas as suas forças para a possibilidade de um novo dia pleno, onde você vai conseguir produzir o máximo da sua vida. Então, o que ele está mostrando é que o dia começa no descanso. Mas muitas vezes nós não tratamos dessa forma. Nós não lembramos que existe um relógio e que se nós queremos ter o resultado que o Senhor tem, nós devemos seguir aquilo que Ele nos ensina. E o ciclo diário do descanso e do trabalho, ele começa no descanso e trabalho. Descanse. Nós precisamos, gente, e aí eu estou falando a partir de mim, nós precisamos estar alerta e trabalhar mais esse princípio na nossa vida. Poxa vida, a única possibilidade de eu produzir tudo que o Senhor tem para que eu produza, eu preciso descansar. Descansar. E para você que talvez está com pensamento já indagando uma série de coisas, quem trabalha à noite, eu sei que há uma série de indagações. Nós estamos falando de princípios. E por mais que a sociedade moderna tenha, especialmente após a industrialização, a indústria não pode parar, e então, quer dizer, à noite tem que ter alguém produzindo, nós estamos falando do nosso comportamento, daquilo que nós fomos feitos para ser, daquilo que vai funcionar direito. Todas as vezes que fugimos disso, uma hora essa conta vem. E eu sei que talvez a gente precisa sacrificar. Eu sei que muitos de vocês, muitos de nós, sacrificamos noites, mas é importante nós sabermos disso, até para conscientes, de repente,
clamar ao Senhor para uma mudança. Falei, Senhor, eu sou responsável. Eu faço esse turno, eu faço esses horários, porque eu preciso cuidar da minha família. É a porta que se abriu para a gente talvez começar a pedir para o Senhor abrir novas portas. Que muitas vezes nós se acostumamos como se fosse normal, e não é normal. E eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou condenando. A pessoa trabalha à noite, está tudo errado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que isso vai gerar um resultado negativo para a pessoa. E essa inconformidade deve colocar-nos no lugar de, Senhor, me ajuda. Sabe, tipo, vou falar algo assim, talvez um pouco exagerado, tipo, até hoje eu fumei. E no meu senso cara, não dá nada não, tá tudo bem, meus pais fumaram, tudo. E de repente vem uma palavra do Senhor para você, cara, você tem que parar, porque isso é prejudicial à sua saúde e vai contra o princípio de Deus. A sua batalha vai ser, Senhor, me ajuda, eu não consigo. Eu não estou conseguindo, mas me ajuda a largar isso. Porque até aqui foi, eu não estou conseguindo. É a mesma coisa do trabalho, até aqui, Senhor, eu fiz, eu estou fazendo, mas eu entendo que isso vai trazer um prejuízo para mim, para minha família, para o meu futuro. Me ajuda, talvez abrindo uma porta, me colocando um contentamento talvez por menos, uma possibilidade de administrar ganhando menos, para que eu possa viver essa realidade. Então nós vemos esse ciclo aí, onde existe uma regra. E é interessante, quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós percebemos que o próprio o livro de Gênesis já deixou preparado o que a ciência foi descobrir no século XIX. Porque a ciência descobriu no século XIX um funcionamento natural do ser humano. Mas Gênesis já estava colocando que o ser humano tem um funcionamento natural. A ciência descobriu na pesquisa de como o homem pode produzir mais. O que ela conseguiu chegar à conclusão? O homem produz mais obedecendo o ritmo de Gênesis. Descansando e trabalhando e tendo seus horários, né? Eu até trouxe, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, eu não quero entrar muito em detalhe nisso, mas a ciência descobriu que o ser humano tem um ciclo circadiano, que é como a maioria das pessoas funciona natural, tipo, como você é feito, como Deus te fez. Deus te fez em um ciclo onde você tem horários corretos, e em alguns horários você funciona melhor e outros horários você vai funcionar mal. Alguns horários você consegue produzir e outros horários você não tem uma capacidade de produção total, máxima. E quanto mais você aprender sobre isso e desenvolver para você, mais possibilidade você terá de produzir para a sua vida, nos seus negócios, no seu dia a dia para o Senhor. E é interessante que, olhando essa lei natural, nós percebemos que muitas vezes a nossa falta de produtividade é realmente não respeitar aquilo que nós fomos feitos. O Senhor me fez dessa forma, eu não respeito. Dá nada não, vai dar. E talvez essa seja a nossa grande batalha. Alguma coisa vai dar. E nós precisamos, e eu estou apenas abrindo um filtro de entendimento para que a gente possa entender a importância desse princípio para a nossa vida. Não é, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, para causar nenhum tipo de peso no nosso coração. Tipo, ai meu Deus, e agora? Eu estou fora desse princípio, a minha vida... Não, eu estou só querendo que a gente possa aprender um pouco e entender realmente que existe uma lei natural por detrás do nosso organismo. E por mais que nós pensamos diferente, por mais que, dá nada não, eu aguento, vai chegar num período da nossa vida que nós percebemos, eu já não sou mais tão jovem, às vezes penso que sou, né? Mas existe um ciclo natural, né? Então eu hoje, se eu durmo depois de meia-noite, acabou o Zé Hilton no outro dia.
A realidade é, eu acabei com minha produtividade pelo meu descanso. É mais uma prova que o descanso é o início do próximo dia. Quando eu não tenho descanso, eu não consigo ter o resultado no outro dia. E nós precisamos olhar e olhando para isso e entender como nós funcionamos, que hora nós temos mais possibilidade de render e trabalhar e focar desse tempo que nós temos, porque o Senhor nos deu dessa forma, e se Ele nos deu, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar. Sabe, é interessante, e quando a gente começa a pensar nesses princípios, pensar em produtividade, porque nós entendemos que todo esse estudo da ciência é buscando produtividade, o nosso estudo é buscando a obediência. Você está me entendendo? Embora a produtividade pode ser uma realidade, mas o que nós buscamos é, eu quero obedecer a Deus, eu quero a vontade de Deus, eu não quero estar fora em nada, tudo que eu posso abrir meus olhos, eu quero enxergar, para que eu possa obedecê-lo em cada detalhe da minha vida. Então existe uma questão, e depois nós temos o ciclo semanal, obedecemos, trabalhamos, descansamos, ou descansamos, trabalhando, no sétimo dia. No sétimo dia, Deus dá uma ordem. E aí nos ensina um novo princípio que, de verdade, gente, para a maioria das pessoas parece que ele não existe mais. O princípio do sábado, do dia do Senhor. Ah, pastor, então agora você está querendo dizer que nós vamos virar sabatista? Que não pode mais? Não estou querendo dizer isso, eu estou querendo reordenar o princípio. Não o dia, mas o princípio. Você está me entendendo? Reordenar o princípio, não é, esse dia, não, é reordenar a uma ordem de Deus. Então nós precisamos reordenar, que Ele nos chama para um descanso. No sétimo dia, então, o ritmo ideal, 6 dias eu trabalho, no sétimo eu descanso. Pastor, mas minha empresa eu trabalho 5 e folgo no sexto dia. Gente, nós estamos querendo estabelecer princípio que precisa descansar. O que tem que ficar na nossa mente é, eu preciso de descanso para obedecer a Deus. Parece incrível, gente. Você quer obedecer a Deus? Descanse. Olha que doidura. Olha que doidura que nós estamos tendo que falar. Cara, você quer ter uma vida de obediência a Deus? Descansa. Porque Ele ordenou. Ele falou. Gênesis 2 e 3 diz, havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizeram, descansou. No sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 4 verbos. Deus descansou, abençoou, santificou e descansou. Possivelmente, para deixar muito claro o que ele está falando aqui é descanso. Um padrão, um ritmo, um lugar seguro para as nossas vidas, descansar. Esse é o ciclo que o Senhor dá. E quando nós olhamos, e se a gente for fazer um paralelo, o momento da criação tem os hajas de Deus da criação, as ordens de Deus. E quando nós olhando para a ordem de Deus, se nós olharmos para os 10 mandamentos, que não deveria ser pensado apenas como 10 mandamentos, mas como as 10 palavras de ordem de Deus para reordenar um povo desorganizado. Não é simplesmente, mandamentos, faça isso, faça aquilo outro. É do tipo, escuta, vocês estão desorganizados. Vocês precisam de ordem. Eu vou dar 10 palavras de ordem, para que se vocês cumprindo essas palavras, olhando para ela, vocês possam viver bem. E aí ele dá os 10 mandamentos, e dentro dos 10 mandamentos, ele fala do descanso. Ah, pastor, Jesus Cristo, lá na cruz, ele já levou toda a lei,
a lei hoje eu não tenho que cumprir. Quem disse? Ele cumpriu na plenitude que você e eu não podemos, na literalidade. Mas, então quer dizer que Jesus Cristo morreu por você, agora está tranquilo, pode matar? Está tranquilo? Pode cobiçar a mulher do próximo? Pode fazer do jeito que quiser, pode mentir? Pode levantar calúnia? E onde nós encontramos essa lei? Na palavra. Ela continua como o lugar de ordem para as nossas vidas, não o lugar de salvação para as nossas vidas. Quem está me entendendo? Você não cumpre a lei para ser salvo, você cumpre a lei, você busca cumprir porque você é salvo, porque você foi encontrado. O texto de, salvo engano, de Ezequiel fala que o Senhor colocará a lei dentro do nosso coração. E é isso que acontece quando nós encontramos a Cristo. O desejo de fazer a vontade dEle. Em todas as áreas, em tudo. Então, o ciclo semanal é marcado por essa compreensão de que dentro de um ciclo de tempo eu preciso de um tempo total de descanso. E nós precisamos olhar espiritualmente para isso. Olhar espiritualmente para isso, sabe por quê? Muitas vezes, os resultados que nós estamos tendo, ou que uma nação pode ter, pode advir da desobediência de uma lei de Deus. Quando nós olhamos um alerta que Neemias dá, Neemias faz um alerta àquele povo no período de reconstrução dos muros, que o povo pecou, estava exilado, pagando pelo preço da sua desobediência. Ele faz um alerta que deve nos chamar a atenção, e eu queria que a gente, no mínimo, prestasse atenção para isso. Neemias faz um alerta: fizeste que conhecesse o teu sábado santo, e lhes destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés, o servo. O que ele está falando? Escuta, Deus tinha nos alertado, Deus falou de algo para nós, mas olha o que aconteceu. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, não obedeceram os teus mandamentos. Está em Neemias capítulo 9, versículo 14 e 16. Se tornaram arrogantes. Talvez a palavra seja dura, gente, mas nós precisamos saber lidar com ela. O que é arrogante? O que ele está falando? Um povo que acreditou que sabe mais do que Deus. Uma arrogância espiritual. Deus fala assim, mas não é bem assim. Ah, Deus está falando de um descanso, mas cara, sabe aquelas falas bem bacanas? Deus está falando de descanso, mas peraí, cara. Deus nunca participou de um momento como nós participamos, cara. Deus falou isso para o povo que trabalhava apenas na lavoura. Agora, a era industrial, a era da informação, Deus, isso aí não tem nada a ver. A gente se torna arrogantes, justificadores, para não cumprir aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Então a arrogância que Neemias está falando é a arrogância de pessoas que imaginam que sabem mais do que Deus. Eu não sei vocês, mas às vezes eu percebo que eu me comporto dessa forma. Deus falou, e aí eu começo a conjecturar, mas o tempo é diferente. Não é assim. Poxa vida, século 21, poxa, era da informação, da tecnologia, celular, uma série de coisas. Pô, não dá nada não. Passaporte para o inferno. Passaporte para a desgraça. Ah, não é bem assim. E nós temos que aprender e colocar no lugar certo, gente. Aquilo que de fato é a vontade. Arrogantes e obstinados. Arrogantes. Sabe mais do que Deus. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas arrogantes e com uma capa de santidade. Ah, não dá nada não. Que é isso, cara? Tempo moderno. Todo mundo está fazendo dessa forma. E sem perceber, doutores da arrogância estão se levantando no nosso meio, querendo
modificar aquilo que Deus coloca como princípio para agradar as pessoas, os ouvidos. Aquilo que Paulo fala a Timóteo, chegará um tempo que pessoas irão estar rodeados de outros para falar aquilo que, puxa vida, ele quer ouvir. Arrogantes e obstinados. Matemática simples, cara. Pô, isso é inteligência. Pô, se eu trabalho 6, eu ganho X. Se eu trabalho 7, pô, é matemática muito simples, eu ganho X mais 1. Pô, cara, isso é inteligência. Pô, eu estou sendo mais inteligente do que todo mundo. Cara, todo mundo ganha 6, eu ganho 7. Mas é a matemática natural. E talvez, gente, uma das mais terríveis coisas que nós estamos passando é tratar a vida sempre como natural. A matemática de Deus, ela é diferente. O resultado da nossa vida é em cima daquilo que nós obedecemos, não daquilo que nós calculamos. A matemática de Deus, a obediência, ainda que seja menos, se tornará mais para nós. Pessoas perdem uma vida de prosperidade porque estão na matemática do ser humano. Eu ganho 100% do meu salário. Tirar 10%, isso não tem a ver com matemática, isso não é inteligente. Dar 10% para Deus? Isso é ilógico, né? É ilógico isso. Mas são as matemáticas de Deus, gente, que sonda o nosso coração para saber onde o coração está. Mas eu sei que você vai ter suas justificativas, e só o Espírito Santo que pode realmente revelar e transformar e mudar a nossa vida, para a gente voltar ao lugar realmente, o lugar da obediência. Então, quando nós falamos isso, nós mudamos o provedor. O provedor não é mais Deus. O provedor da nossa vida é o nosso trabalho. É a nossa capacidade intelectual de adquirir riquezas. Eu sou o provedor. Se eu não trabalhar muito, o que vai ser da minha família? Se eu não fizer mais do que os outros, aonde eu estarei? Entenda, gente, eu não estou querendo trazer nenhum tipo de acusação. Eu estou querendo, e o desejo em Deus sempre é que a gente possa ter a vida plena no Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado realmente. E eu sei, nós vivemos um tempo onde exige-se mais eficiência, com fazer mais em menos tempo, e tudo isso que nós estamos vivenciando, nós temos visto, há realmente uma eficiência maior. Mas e o resultado disso? O que nós já estamos colhendo diante de tudo isso? Nunca tivemos tantas crises emocionais, burnout, que talvez algum de vocês nem deva saber ainda o que é, mas é uma das coisas mais comuns que tem, e o Brasil só perde para o Japão. Olha que o Brasil está bom. Só perdemos para o Japão em burnout. Por quê? Porque, poxa vida, nós decidimos que temos que ralar. A pandemia veio aí, agora eu tenho que voltar atrás, uma série de coisas. É interessante que a pandemia mandou um monte de gente para casa, e aí algumas pessoas podem falar, pô, agora com a pandemia, puxa vida, o tempo que eu tinha de trânsito, que eu ficava para a empresa, tudo, eu estou em casa, agora eu tenho mais tempo. Aí passou a pandemia, você pergunta, o que você fez do seu tempo? E a resposta da maioria das pessoas é, estou trabalhando mais. Eu estou com mais possibilidade de ganhar. Não está dedicando tempo àquilo que pode reproduzir para que nós possamos, no outro dia, a gente fazer e produzir mais. Aumento de uso de drogas e listas. Gente, como é terrível. Como nós estamos numa geração de que pessoas não dormem. Não dorme, precisa de remédio para dormir. Será que alguma coisa não está batendo bem? Lembra que eu coloquei lá daquele gráfico do ciclo circadiano?
O ciclo circadiano mostra realmente que há uma possibilidade de uma produtividade maior. E é importante a gente saber disso, né? Saber o tempo que nós produzimos e investir realmente naquilo que de fato nós podemos fazer de melhor. Mas outra coisa que eu esqueci de falar para vocês do ciclo, há também um outro dado chamado teoria de Pareto, né? Que diz que 80% do que você produz é resultado de 20% apenas do seu esforço. 80% de tudo que é produzido é resultado de apenas 20% mais colocado no lugar certo. Empresas hoje, elas tratam dessa forma. Opa, eu preciso saber onde está esses 20%. Quem são esses 20% dos meus clientes que realmente resultam em 80% do meu faturamento? E na vida, de uma certa forma, é assim. Não se entristeça, mas se entristecer, está tudo bem. Use essa tristeza para te motivar a mudar algumas coisas na igreja. 80% ou 100% do que acontece é porque 20% das pessoas colocam a mão no arado. Isso deve nos levar a nos posicionar, falar, puxa vida, invista, se você faz parte desses 20%, mantenha. Porque isso é uma realidade natural. As finanças da igreja, 100% vem de 20%. Hoje nós temos 21% de dizimista na nossa igreja, dos membros. 20% sustenta o todo. E nós precisamos entender, o aprendizado diante disso e o meu 20%? Qual é o meu 20% para eu focar? Focar naquilo que realmente eu sou chamado para fazer. E muitas vezes durante o dia, nós deixamos um momento de maior produtividade da nossa vida passar e queremos produzir no tempo que nós não somos produtivos. E precisamos achar justamente esse lugar de produção. Então, quando nós olhamos diante disso, quando nós olhamos o caos social, tantas coisas que estão acontecendo, nós chegamos a uma conclusão de que, cara, existe uma peça ausente no quebra-cabeça moderno. Essa peça é o descanso. Sabe, tá tudo certinho, tá produzindo bem, mas não era para produzir e as pessoas pagarem um preço tão alto por causa disso. É porque nós estamos sacrificando aquilo que não pode ser sacrificado, sacrificando nosso descanso. Esse ritmo diário, semanal, entender o tempo que nós temos e no tempo certo de 6 dias durante o trabalho produzir o máximo. Produzir, é meu momento de produção, esse é meu momento, é o momento que eu vou fazer, porque depois vai ser o meu momento de descanso. Nós precisamos colocar na nossa agenda um ritmo que caiba um espaço de folga para a nossa vida, para não vivermos tão, atarefados a ponto de, muitas vezes, não fazer nada por tanta tarefa que tem. Confissão de Ailton. Tem dia que eu estou tão atarefado que eu não faço nada. Aí eu preciso parar. Não, peraí. O que eu tenho para fazer? Eu vou começar de alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes nós acumulamos porque não produzimos no tempo certo, na hora certa. E nós precisamos ir para esse lugar e tirar, se essa peça está ausente, trazer essa peça para o nosso dia, dentro da nossa realidade, do nosso tempo. Opa, durante o dia, qual a hora que eu vou dormir? Que hora que eu vou descansar? Qual a hora que eu vou acordar? O que eu vou fazer na minha rotina, no meu dia? Para que esse dia seja produtivo e eu não tenha lá na frente que pagar um preço por algo que eu não percebi. Renovar, nós precisamos priorizar tempo de renovação de energia, gente. Precisamos. Isso pode se dar na nossa vida se nós de fato entendermos. O livro de Gênesis não é um conto da carochinha,
é um princípio de um Deus poderoso que criou e não deixou a criação à mercê de si próprio. Ele deu o manual, é o manual do Criador aí, faça assim que você vai viver bem. Mas nós escolhemos, muitas vezes, eu acho que não tem nada a ver, eu vejo o outro fazendo e não acontece nada com ele, para mim também não vai acontecer. Esse é o lugar que, infelizmente, nós estamos sofrendo bastante. Eu estou caminhando já para aquilo que eu quero encerrar, não estou terminando, tá? Mas eu quero caminhar com esse pensamento. 7º dia é um dia de descanso para santificar ao Senhor. 7º dia é para santificar ao Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11 diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Pastor, mas sábado? Não. Nós estamos falando a regra, o entendimento é: lembra-se do dia do descanso. E esse dia, existe um propósito para esse dia: santificá-lo. Mas nos 6 dias, dê gás. Porque também não é bíblico descansar 6 dias e trabalhar 1. Somos chamados para produzir o máximo que nós podemos. O máximo. Somos chamados para produzir. Deus nos dá o dom de o ser criativo e relacional para produzir. Não é parar, não, que beleza. Minha vida está feita em um dia só, eu resolvo meu problema, o resto do dia eu faço o que eu quero. Não, eu preciso produzir o máximo. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor. Nós precisamos entender, e eu não sei como você vai absorver isso, mas a verdade é: o 7º dia não é seu, é do Senhor. Não é para o seu prazer, não é para a sua vida, não é para o seu desfrute. A Bíblia ensina: 7º dia, dia do Senhor. É o dia que o Senhor realmente separou para santificá-lo. E nós precisamos olhar de forma espiritual o que a Bíblia chama de o sabá de Deus. E nós precisamos olhar dessa forma. O sabá de Deus, ele tem, em primeiro lugar, o descanso. É o dia de, esse dia não vou falar de trabalho, esse dia não vou pensar em trabalho, esse dia é o dia de eu estar descansando. De eu escolher realmente descansar e ter a convicção. Olha aqui que coisa linda, gente. Eu descansando honro ao Senhor. Como assim? Eu tenho que fazer uma... Não, descansa. Você vai honrar ao Senhor descansando, porque o descanso é a obediência. E isso é uma forma de você reconhecer que existe algo maior do que você para cuidar de todas as suas necessidades. Esse é o dia para abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso Deus. Permitir que Ele realmente renove as nossas forças e prepare para os desafios que vão vir à frente. Dia do Senhor. Mas o dia do Senhor requer de nós também entender que Ele nos chama esse dia para que a gente possa adorá-lo. Não é só descansar. Não é só não fazer nada. É fazer em prol do Senhor. É promover um tempo de adoração ao nosso Deus. Eu não sei se vocês entendem isso, cara, mas isso para mim é tão perfeito, tão natural que, tipo, cara, 6 dias eu trabalhei, 6 dias eu tive uma série de coisas, eu preciso de um 7º dia para adorar a Deus, para relembrar aquilo que Ele faz por mim. Porque quando nós não temos esse dia, as amnésias começam a aparecer, eu esqueço do que Deus já fez por mim, eu esqueço de celebrar a colheita da semana, eu esqueço de estar dando glória e honra àquele que me sustentou durante todo esse período, e a minha visão sem esse descanso vai ser distorcida, se eu não respeitar esse período. Pô, depois de 6 dias eu preciso ter um tempo especial para adorar ao Senhor. Um tempo especial de encontro com Deus. Um tempo especial para que eu possa,
contemplar Ele, para que nessa contemplação eu comece a ver o mundo, ver os desafios com os olhos dele. Porque quando eu não faço, eu começo a olhar os desafios com os meus olhos. Se eu não descanso, eu começo a olhar os desafios com meus olhos cansados. Porque eu não parei um tempo para ter o descanso do Senhor, reordenar a minha vida. Uma vida de trabalho sem adoração gera essa amnésia nas nossas vidas. E pode correr o risco de tornarmos adoradores de ídolos. Jamais, pastor. Nunca vou me curvar diante de uma imagem. A imagem é seu espelho. Eu sou o meu provedor. Eu sou o cara. Eu conquisto. Eu faço. Olha o que eu estou fazendo para minha família. Olha o que eu sou capaz de fazer pela minha família. Mas quando nós paramos e olhamos, falamos: Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado por o Senhor estar me sustentando até esse momento. Obrigado por me fortalecer. Sem o descanso do Senhor, nós olhamos o mundo de forma ofuscada. Eu trouxe aqui uma imagem de propósito. Imagine a pessoa que trabalha e não descansa. Uma imagem bela pode se tornar uma imagem totalmente ofuscada. Por quê? Porque agora ele está olhando a partir do seu coração, não do coração de Deus. E eu fiz questão de colocar a imagem de uma família, justamente para que a gente possa pensar: ei, talvez a falta de descanso vai te fazer olhar para a sua família de maneira diferente. Você não vai enxergar mais ela como a bênção do Senhor que ela é. Você não vai enxergar mais seus filhos com a beleza da herança do Senhor como eles são. Você vai enxergar de forma ofuscada, porque você trabalhou. Mas quando nós entendemos esse ritmo, e ao 7º dia nós contemplamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós nos reunimos como igreja, nós cantamos hinos de adoração ao Senhor, fazemos a declaração de que Ele é a primícia de tudo em nossa vida, Ele é o nosso tudo, e aí nós temos isso como ritmo, a imagem muda. Aí você começa a ver as coisas completamente com o óculos de Deus. Opa, olha, aqui também está bonito, hein? Você começa a ver de forma clara: poxa, minha família é uma bênção. Poxa vida, estou renovado. Eu posso ir para o campo de batalha novamente, porque aquilo que eu preservo, aquilo que é importante, eu estou enxergando com os olhos de Deus. Mas quando eu trabalho, de repente, eu já não estou mais enxergando. E olha que é para mim, gente. Quantas pessoas não estão mais enxergando a vida com os olhos de Deus? Quantas pessoas não estão mais enxergando a sua comunidade de fé com os óculos de Deus apenas ofuscado, e quando nós vemos de forma ofuscada aí à distância, nós só criticamos. Poxa vida, olha como está sem brilho. Poxa vida, você já foi mais legal. Oh, minha mulher, você já foi muito mais legal. O meu marido, meus filhos, você começa a ver só os problemas, porque o cansaço te leva a enxergar apenas a dor, mas a renovação das energias te faz enxergar as bênçãos, e aí você vai, aí você começa a enxergar de forma adequada. A questão é, como você quer enxergar a sua vida? Como você quer enxergar a sua família? De forma ofuscada? Ou você quer enxergar ela com a clareza que o Senhor tem para nos mostrar? Então, quando nós conseguimos isso, nós adquirimos confiança. Nós adquirimos confiança. Por quê? Porque nós percebemos que existe algo além de mim. Opa! Aquilo que eu não sou capaz de fazer por conta da obediência ao Senhor, o Senhor vai fazer no meu lugar. Ele vai ser o meu provedor, eu não sou o meu provedor. Talvez um dos grandes ídolos desse século é: eu sou o provedor. E sem perceber, nós, falando verdade, nós criamos mentira. Quando nós falamos o homem é o provedor, o homem não é o provedor. O homem é a autoridade. O provedor é o Senhor. É Ele que provê.
Nós entendemos que o homem tem um mandato dentro do jardim de cuidar e lavrar, de trabalhar. O homem é aquele que realmente trabalha. Ele tem a primazia é o homem que traz realmente, que corre atrás do alimento. Mas quem é o provedor, cara? Esse é um problema nosso. Nós tiramos de cena o que de fato faz do nosso lugar, que é o Senhor. E aí estamos nessa de enxergar a vida dessa forma. Ah, não, eu preciso trabalhar porque está tudo muito difícil, a família está difícil, os filhos são caros, a vida está cara. É essa visão, sabe? A vida está cara, nossa, eu preciso dar o melhor para o meu filho, para a minha família, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. Por quê? Porque você não está enxergando direito, porque a sua família precisa realmente. É que você atrai a presença de Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, e nós atraímos no dia de descanso, porque é nesse dia que, de fato, nós exercemos a confiança e sentamos à mesa. Porque nós temos um propósito. E exercer a confiança é entender que o Senhor, que estabelece os princípios, Ele é o provedor de nos sustentar diante disso. Eu coloquei aqui uma imagem de uma empresa, eu não vou saber falar, Chick-fil-A, sei lá, uma coisa assim. Quem conhece essa empresa? Aqui no Brasil ela não é conhecida, mas nos Estados Unidos da América ela é muito conhecida. Ela é fundada por esse homem aí. Esse homem é um cristão. E ele tomou uma decisão: eu vou fundar um fast food que não trabalha aos domingos. Nem eu, nem meus funcionários vão trabalhar ao domingo. Em obediência àquilo que eu acredito no Senhor. Os primeiros 10 anos, a história conta que eles tiveram bastante dificuldades, porque eles não entravam em nenhum shopping. Por quê? Porque shopping, como assim? Você não trabalha domingo, como é que eu vou pôr você para trabalhar, você dentro do meu shopping? Mas, ele estava dentro de um princípio do Senhor. O tempo passou, hoje é a terceira maior rede de fast food dos Estados Unidos, perdendo apenas McDonald's, até anotei aqui, McDonald's e Starbucks, só perde para esses dois. Como assim? Como assim? Não sei. Eu só sei que ele estabeleceu algo que era um princípio para a vida dele. Nem eu, nem os meus funcionários vão trabalhar de domingo. Perseguido por movimentos ideológicos por conta disso, né, por conta do posicionamento dele, mas se tornou realmente uma referência. Faturou, o último faturamento dele, mais de 10 bilhões de dólares. Por isso que eu digo, descansar é confiar, gente. E não descansar é promover ansiedade para o nosso coração. E é nesse dia que nós estabelecemos a comunhão. No dia do descanso, nós estabelecemos a comunhão em casa, na igreja, na nossa comunidade de fé. É o dia de termos comunhão. Então, gente, existe alguma coisa na geração, existe uma coisa em nós que talvez a conta não está fechando justamente por causa de não levar a sério essa realidade. Não estou falando, não, sábado, o dia do Senhor, domingo, o dia do Senhor, eu não estou falando. Mas estou falando que existe um princípio de Deus, de um ritmo da nossa vida que deve nos levar a esse lugar onde o nosso poder criativo vai se renovando, onde o nosso poder relacional vai se fortalecendo nesse dia. Mas nós ficamos muitas vezes com os pregadores de YouTube, que fala que não vai dar nada não, que você não tem que se relacionar, que a questão é só entre você e Deus, e que você precisa produzir. Aí vamos nos gurus motivacionais. Ah não, para você ter produtividade, acorde 4h59, pode ter verdade nisso? Pode ter. Mas a intenção não é obedecer, a intenção é ganhar, gente. Você consegue entender isso, gente? Eu não estou condenando por condenar, mas nós vemos uma manifestação muito forte de produtividade, mas não é por uma conta de obedecer, é uma conta de produzir mais, de ficar rico. O que nós estamos falando aqui é de ter as riquezas do alto para a nossa vida, de atrair realmente o Deus dos princípios da nossa vida, no nosso lar, no nosso cotidiano.
É sobre isso que nós estamos falando. Então, não estou falando, não, você vai produzir mais. Você vai produzir mais, mas não é porque você vai produzir mais, é porque você quer obedecer à voz do Senhor. Porque você quer fazer a vontade dEle. E eu quero concluir agora, quero chamar o ministério de louvor para vir aqui. A representação, a demonstração, e nós estamos encerrando aqui essa série de ministração, reordenando. A demonstração da grande ordem da vida que mostra tudo isso, nós vemos em Jesus Cristo. Ele é a demonstração do que é de fato uma vida reordenada, uma vida ordenada. E ele ensina sobre tudo, sobre trabalho. Mas se a gente for olhar bem para os ensinamentos de Jesus, o ponto que ele mais ensinava: descanso. E acredito que é uma das coisas que mais ele quer falar conosco nessa geração. Nos convidar a esse lugar. Trazer essa memória de que o Cristo está realmente nos convidando com o seu amor para que nós possamos encontrar esse lugar de descanso. Nós precisamos achar esse lugar de descanso, gente. Nós precisamos encontrar esse lugar de descanso. E eu queria terminar com uma imagem que ilustre um pouco daquilo que, de fato, todos nós precisamos, gente. Nós precisamos dos braços do Pai. Nós precisamos encontrar esse lugar de uma criança que, no momento que ela entende que o único lugar de descanso que ela tem é conseguir estar no colo, nos braços do Pai. E é nesse lugar que realmente as ansiedades vão embora. É nesse lugar que a insegurança some. É nesse lugar que nós saímos do lugar de ter que provar para alguém que nós somos capazes. Eu não preciso provar, gente. Não precisa provar que você é capaz. Você não precisa provar que quando você está nos braços do Pai, é só esse lugar que realmente é suficiente para a sua vida, mas nós preciso provar para as pessoas que eu sou capaz, que eu produzo. Às vezes, pela própria ausência de um pai que te deu colo, você vive a sua vida inteira querendo provar para alguém que você dá certo, que você produz. Então, o lugar que nós precisamos mesmo é esse lugar. Os braços do Pai. Ser a criança que confia, que descansa, que está seguro e que nesse lugar sabe que ele tem toda a provisão, tudo que precisa. Precisamos ser essas crianças seguras nos braços do Pai. Quero te chamar para te colocar de pé. Eu quero encerrar lembrando da palavra do chamado de Jesus, que é um chamado para todo o tempo na nossa vida. Jesus nos chama, e o convite dele, por incrível que pareça, é o convite para um descanso. É incrível como o primeiro convite de todos não é o convite para você produzir, para você fazer. O primeiro convite que Jesus Cristo faz para as nossas vidas é: quer colocar sua vida em ordem? Quer reordenar tudo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus pensamentos, no seu coração? Está cansado de seguir o seu coração, seguir a sua vontade, fazer do seu jeito? Ele fala: calma aí. Se você está cansado, vinde a mim, eu te darei descanso. Eu acredito que nós precisamos, o princípio da ordem da nossa vida parte do princípio que nós temos um Deus. E nós precisamos entregar tudo a Ele. Eu queria pedir para você, se você puder, feche seus olhos. E assim como essa imagem, eu queria que você simplesmente se colocasse nos braços do Pai. Eu sei, talvez esteja difícil. Descansar não é fácil, a mente não para. A lembrança dos compromissos que existem é real na sua vida. Ele sabe. A questão é, Ele sabe.
mas Ele está falando para mim, para você: vinde a mim. Você que está cansado, se você que está sobrecarregado, eu te darei descanso, eu te aliviarei. E é nesses braços que seu passado não te condena mais, ele é cancelado. É nesses braços que você entende que seu presente é apenas ser livre como uma criança, ser como uma criança. Ser livre porque você sabe que o amanhã está resolvido, porque você tem um pai. Não é porque você tem um trabalho, não é porque você tem uma poupança ou uma conta muito positiva. A segurança está porque nós temos um pai, e nós precisamos estar seguros disso. A realidade é, religiosidade é justamente fazer algo para agradar a Deus. Espiritualidade é poder descansar na certeza que Deus já fez por nós. Reordene toda a sua vida. Comece essa reordenação neste momento, agora, e você pode, descanse. Eu queria nessa canção que você, muito mais do que cantar, se preocupasse em colocar a sua vida em descanso ao Senhor, em oração. Adoremos a Ele. Descanse no Senhor, deleite nele, deleite no Senhor. Descansamos em Ti, Senhor. Estamos seguros nos Teus braços.